Todos sorriram quando a bilionária chinesa zombou do garçom negro, até ele responder em chinês. Olhem que macaco está servindo nossa mesa, disse Li Wei em mandarim, apontando para o garçom como se ele fosse um objeto decorativo. Aposto que ele nem sabe como segurar pauzinhos apropriadamente. Pessoas como ele deveriam estar limpando banheiros, não servindo pessoas civilizadas como nós. As risadas da mesa ecoaram através do Jade Palace, o restaurante mais exclusivo de Manhattan. Os 5 empresários americanos sorriram nervosamente, não entendendo uma palavra, mas desesperados para impressionar a mulher que controlava um império de 60 bilhões de dólares. David Thompson continuou servindo vinho, seu rosto impassível, como se não tivesse ouvido uma única sílaba venenosa. Aos 32 anos, ele havia aprendido a engolir humilhações como essa todos os dias pelos últimos 8 meses. Mas, desta vez, algo diferente brilhou em seus olhos. Uma calma perigosa que só existe naqueles que suportaram tempestades muito piores. Li Wei, herdeira da Wei Industries e uma das mulheres mais ricas da Ásia, havia chegado a Nova York para fechar negócios de importação de tecnologia. Sua arrogância era lendária, até mesmo entre bilionários. Ela tratava americanos como crianças ignorantes e pessoas negras como se fossem uma espécie inferior. Esse provavelmente nem terminou o ensino médio, ela continuou em mandarim, saboreando cada palavra cruel. Nos Estados Unidos, eles pensam que dar empregos para pessoas assim é progresso. Que piada! David entendia cada palavra, cada insulto racial, cada comentário desdenhoso, cada demonstração de superioridade cultural. Mas o que Li Wei não sabia era que esse macaco falava mandarim fluente, tinha mestrado em estudos asiáticos por Harvard e havia passado 5 anos trabalhando como adido cultural na Embaixada Americana em Pequim. 8 meses antes, David era Dr. David Thompson, um dos principais especialistas da América em relações sino-americanas. Sua vida desmoronou quando foi falsamente acusado de vazar informações diplomáticas para a China. Mesmo após ser completamente inocentado, as portas do mundo acadêmico se fecharam. Ninguém queria contratar alguém que havia sido investigado pelo FBI, mesmo que injustamente. Mais vinho, Li Wei ordenou em inglês quebrado, deliberadamente pronunciando as palavras erradas, como se falar corretamente fosse rebaixá-la ao nível dos nativos. David entendia cada palavra, cada insulto racial, cada comentário desdenhoso, cada demonstração de superioridade cultural. Mas o que Li Wei não sabia era que esse macaco falava mandarim fluente, tinha mestrado em estudos asiáticos por Harvard e havia passado 5 anos trabalhando como adido cultural na Embaixada Americana em Pequim. Enquanto todos zombavam dele abertamente, David manteve a serenidade inquietante de alguém que guarda um segredo poderoso demais para ser revelado antes do momento certo. Li Wei estava prestes a descobrir que subestimar alguém baseado apenas na cor da sua pele pode ser o maior erro que uma pessoa comete na vida. Li Wei estava se divertindo como uma criança cruel, torturando um animal indefeso. Durante os próximos 40 minutos, ela transformou o jantar num espetáculo de humilhação racial que fez até os empresários americanos se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Esse macaco deve estar pensando em conseguir uma boa gorjeta esta noite, ela disse em mandarim, fingindo ajustar o guardanapo enquanto David servia o aperitivo. Nos Estados Unidos, eles pensam que dar dinheiro resolve o problema da inferioridade racial, como são ingênuos. Os 5 empresários sorriram nervosamente, não entendendo uma palavra, mas sentindo que algo cruel estava acontecendo. Robert Hayes, CEO da maior importadora de eletrônicos da Costa Leste, tentou mudar de assunto várias vezes, mas Li Wei sempre retornava o foco para David. Vocês americanos são patéticos, ela continuou, agora alternando entre mandarim e inglês. Vocês pensam que colocar essas pessoas em empregos reais é progresso social, mas só olhem para ele. Ele nem consegue segurar uma bandeja sem tremer. David não estava tremendo de medo. Suas mãos tremiam de raiva contida,
lembrando como, apenas 9 meses antes, ele havia jantado com o próprio embaixador chinês em Washington, discutindo negócios de bilhões de dólares. Na época, Liu Wei provavelmente estava em alguma festa socialite em Xangai, gastando dinheiro que herdou do pai. A queda de David havia sido brutal e calculada. Dr. David Thompson era considerado o principal especialista americano em cultura empresarial chinesa. Sua tese de doutorado sobre protocolos diplomáticos nas relações sino-americanas era leitura obrigatória em universidades ao redor do mundo. Aos 30 anos, já coordenava negociações entre governos e falava mandarim com fluência nativa. Tudo desmoronou quando Marcus Sterling, um colega ciumento no Departamento de Estado, plantou documentos falsos sugerindo que David estava passando informações confidenciais para Pequim. A investigação do FBI durou 7 meses. 7 meses de humilhação pública, manchetes sensacionalistas e amigos virando as costas. Quando foi completamente inocentado, as evidências contra ele foram reveladas como falsificações óbvias. Era tarde demais. Ninguém no mundo diplomático queria contratar alguém que havia sido investigado por espionagem, mesmo que injustamente. Marcus Sterling naturalmente recebeu a promoção que deveria ter sido de David. "Traga a conta", Liu Wei ordenou em inglês quebrado, como se falar corretamente fosse humilhante. "E diga àquela garota que eu sou Liu Wei da Wei Industries. Talvez ele tenha ouvido falar da minha família na televisão." David quase engasgou. Liu Wei da Wei Industries. A mesma Liu Wei com quem ele havia trocado e-mails formais por 3 anos, coordenando visitas de delegações comerciais. A mesma Liu Wei que havia publicamente elogiado seu trabalho na embaixada, chamando-o de "o americano que realmente entende nossa cultura". Claro, ela não o reconhecia. Na época, David usava ternos de $3.000 e frequentava os mesmos círculos sociais que ela. Agora, em seu uniforme preto de garçom, ele era invisível para alguém como Liu Wei. Apenas mais um trabalhador negro servindo sua mesa. "Sabem qual é o problema dos americanos?" Ela disse em mandarim, saboreando cada palavra venenosa. "Vocês pensam que democracia significa que todos são iguais, mas a realidade é que existem pessoas superiores e pessoas inferiores. Essa é a ordem natural das coisas." Apontou diretamente para David. "Esse aí, por exemplo, provavelmente tem filhos de 3 pais diferentes e vive num apartamento com 10 outras pessoas. É assim que essas pessoas vivem, na ignorância e promiscuidade." Robert Hayes estava visivelmente desconfortável. "Liu Wei, talvez devêssemos focar nos contratos." Não. Deixe-me terminar minha lição de sociologia americana. Vocês precisam entender com quem estão negociando quando fazem negócios conosco." David continuou servindo, seu rosto impassível, mas internamente cada palavra estava sendo catalogada e arquivada. Liu Wei não sabia que estava cavando sua própria cova com cada insulto, cada demonstração de preconceito, cada exibição de arrogância cultural. O pior veio quando ela pediu para David se aproximar da mesa. "Você", ela disse em inglês, apontando como se estivesse chamando um cachorro. "Qual é o seu nome?" "David, senhora." "David", ela repetiu, testando o nome em sua língua como se fosse algo desagradável. "Você já ouviu falar da China, David? Sabe onde fica no mapa?" Os empresários estavam petrificados. A situação havia ultrapassado todos os limites do constrangimento aceitável, mesmo para homens acostumados ao mundo impiedoso dos negócios internacionais. "Sim, senhora", David respondeu calmamente. Liu Wei laxou alto. "Que bonitinho, ele sabe onde fica a China." Ela se virou para a mesa, falando em mandarim. "Apostaria minha fortuna que esse macaco nunca pôs os pés fora de Nova York na vida." Foi nesse momento que algo mudou no ar do restaurante. David parou de anotar o pedido e olhou diretamente nos olhos de Liu Wei pela primeira vez naquela noite. Não era submissão. Não era medo. Era algo muito mais perigoso. Era reconhecimento. Cada nova humilhação apenas alimentava uma força silenciosa crescendo dentro dele. Uma determinação fria sendo forjada pela própria injustiça que tentavam impor sobre ele. O que aquela bilionária arrogante não podia ver era que cada insulto racial estava escrevendo sua própria sentença de derrota, palavra por palavra, humilhação por humilhação.
Durante o intervalo entre jantar e sobremesa, enquanto Li Wei continuava vomitando insultos em mandarim para entreter os empresários americanos, David foi ao banheiro dos funcionários com uma calma que contrastava com a tempestade fermentando dentro dele. "Esse macaco provavelmente nem sabe contar até 100", ela disse em mandarim quando David saiu de vista. "Aposto que toda a família vive de cupons de alimentação e assistência do governo. É assim que essa raça inferior sobrevive nos Estados Unidos." Robert Hayes estava visivelmente enjoado. "Li Wei, isso está indo longe demais." "Longe demais?" Ela sorriu. "Vocês americanos são tão sensíveis. Na China, sabemos como lidar com cada tipo de pessoa em seu lugar apropriado. Essa é a diferença entre uma civilização de milhares de anos e um país de apenas 200 anos. Enquanto isso, no banheiro dos funcionários, David pegou seu celular e começou digitando uma mensagem que mudaria tudo. O destinatário era Dr. James Chen, seu antigo mentor na Universidade de Colômbia, agora diretor do Centro de Estudos Asiáticos e um dos sino-americanos mais respeitados de Nova York. "James, preciso de um favor urgente. Estou no Jade Palace, em Manhattan, e acabei de presenciar algo que pode interessar a comunidade diplomática chinesa. Li Wei, da Wei Industries, está aqui fazendo comentários extremamente racistas, pensando que ninguém entende mandarim. Tenho tudo gravado. Podemos nos encontrar amanhã?" A resposta veio em menos de 2 minutos. "Meu Deus, David, onde você esteve todo esse tempo? Sim, vamos nos encontrar. Li Wei está sob investigação interna na China por corrupção e comportamento antiético fora do país. Seus comentários podem ser exatamente o que precisamos." David sorriu. Pela primeira vez em meses, Dr. Chen não sabia que ele estava trabalhando como garçom. Na mensagem, David havia se identificado apenas como uma testemunha dos eventos. Seu mentor ainda o conhecia como o diplomata brilhante que havia sido. Quando David retornou ao salão, Li Wei havia escalado sua campanha de humilhação para um nível que fez até os empresários mais insensíveis se mexerem desconfortavelmente. Ela falava em inglês deliberadamente quebrado, imitando sotaques que considerava inferiores. "Você sabe limpar uma mesa propriamente?" ela disse para David em inglês infantil, como se estivesse conversando com uma criança. "Ou só sabe carregar pratos, como um macaco treinado?" Os empresários caíram em silêncio mortal. Mesmo para homens acostumados à crueldade dos negócios internacionais, isso era inaceitável. Mas nenhum deles teve coragem de enfrentar uma mulher que controlava contratos de bilhões de dólares. "Posso limpar a mesa perfeitamente, senhora." David respondeu com uma calma que contrastava com a violência de suas palavras. "Que bonitinho!" Ela riu alto. "Ele consegue falar apropriadamente. Talvez não seja tão burro quanto parece. Viram isso? Quando você trata essas pessoas com firmeza, eles aprendem a se comportar." Foi quando Li Wei cometeu o erro que selaria seu destino. Ela pegou seu celular e começou a gravar um vídeo, narrando em mandarim. "Estou aqui, no restaurante mais caro de Manhattan, mostrando como os americanos educam seus trabalhadores negros. Vejam como ele fica quieto quando eu falo com autoridade." David continuou limpando a mesa, mas internamente, cada segundo daquele vídeo estava sendo catalogado como evidência. Li Wei estava documentando sua própria queda, criando evidência em vídeo de sua arrogância racial e cultural. Na China, sabemos que cada raça tem sua função natural. Negros americanos são bons para trabalho manual, mas nunca para liderança ou inteligência. Isso é biologia básica. Robert Hayes se levantou, abruptamente. "Com licença, preciso fazer uma ligação." Ele deixou a mesa, claramente chateado, seguido por 2 outros empresários. A situação havia cruzado todos os limites de tolerância. Li Wei interpretou a partida deles como aprovação tácita. "Viram como funciona quando você estabelece uma hierarquia clara? Até americanos entendem." Ela continuou gravando. "Esse garçom aqui é um exemplo perfeito de como manter ordem social. Ele sabe exatamente qual é o seu lugar no mundo." David terminou de limpar a mesa e ficou respeitosamente ao lado, esperando instruções. Mas seus olhos não mostravam mais submissão. Havia algo diferente ali, uma intensidade crescente que Li Wei estava muito ocupada com sua performance para perceber. Durante os próximos 20 minutos, ela criou um arquivo completo de evidências contra si mesma. Comentários sobre superioridade racial chinesa, insultos direcionados especificamente a negros, teorias sobre hierarquia natural entre raças e manifestações claras de discriminação baseada em cor de pele.
Foi quando David tomou a decisão que mudaria não só a sua vida, mas potencialmente as relações comerciais entre duas potências mundiais. Ele discretamente pegou seu celular e começou a gravar, capturando não só as palavras, mas a expressão de prazer cruel no rosto dela, enquanto humilhava outro ser humano. Pessoas como você, Li Wei continuou em mandarim, apontando diretamente para David. Deveriam ser gratas por ter qualquer trabalho. Quando eu era estudante na China, tínhamos um ditado: um cachorro que late não morde, mas um cachorro que não late também não pensa. David manteve sua expressão neutra, mas internamente estava compilando não só evidências, mas estratégias. Cada insulto seria documentado, cada demonstração de preconceito seria catalogada, cada momento de arrogância seria preservado para o acertamento que viria. Amanhã vou postar isso nas minhas redes sociais, ela disse em mandarim, terminando a gravação. Meus seguidores na China vão achar divertido ver como os americanos permitem que esse tipo de gente trabalhe em lugares decentes. David sorriu sutilmente. Li Wei estava certa sobre alguém definitivamente achando aqueles vídeos muito interessantes, mas não seriam seus seguidores nas redes sociais. Li Wei estava terminando sua terceira taça de champanhe caro, quando decidiu levar sua performance cruel ao grande final. Os poucos empresários americanos restantes na mesa estavam visivelmente desconfortáveis, mas ela interpretou isso como admiração por sua superioridade cultural. Sabe de uma coisa? Ela disse em mandarim, olhando diretamente para David. Vou ensinar a esse macaco uma lição sobre hierarquia social. Ela se virou para David e disse em inglês quebrado. Você sabe dançar como um macaco? Quero ver show engraçado. Foi nesse momento que David Thompson tomou a decisão que mudaria tudo. Ele parou de limpar a mesa, endireitou os ombros e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Um sorriso que fez Robert Hayes engasgar com seu vinho. Senhora Li Wei, David disse em mandarim perfeito, sua pronúncia mais elegante que a dela. Acredito que está confundindo este estabelecimento com um zoológico. O silêncio que caiu sobre o restaurante foi ensurdecedor. Li Wei ficou completamente paralisada, seu rosto passando por todos os tons de branco imagináveis. As palavras em mandarim fluente saindo da boca de David foram como um raio atingindo-a no peito. O quê? O que você disse? Ela gaguejou em inglês, sua arrogância evaporando como água no deserto. David continuou em mandarim clássico, sua fluência demonstrando anos de estudo acadêmico. Eu disse que é interessante como algumas pessoas confundem dinheiro com educação, nascimento com caráter e status social com valor humano. Os empresários americanos ficaram sem palavras. Robert Hayes, que havia trabalhado com intérpretes chineses por anos, imediatamente reconheceu que David não apenas falava mandarim, ele havia dominado dialetos e nuances que só alguém com educação superior poderia alcançar. Você fala chinês? Li Wei murmurou, sua voz quase inaudível. Mandarim clássico, mandarim moderno, cantonês e 3 dialetos regionais, além de inglês, francês e um pouco de japonês. Mas imagino que já tenha percebido isso pelos últimos 90 minutos de conversa. A realização atingiu Li Wei como um soco no estômago. Por 90 minutos, ele havia entendido cada palavra, cada insulto racial, cada demonstração de preconceito, cada comentário cruel que ela havia direcionado a ele em mandarim. Isso é impossível! Ela gaguejou em inglês, sua arrogância evaporando como água no deserto. David continuou em mandarim clássico. Sou um garçom, mas também sou o Dr. David Thompson, com doutorado em estudos asiáticos pela Universidade Harvard, especializado em relações sino-americanas e cultura empresarial chinesa. Ele fez uma pausa, deixando a informação se assentar. Trabalhei por 5 anos como adido cultural na Embaixada Americana em Pequim. Coordenei delegações comerciais entre nossos países e publiquei 17 artigos acadêmicos sobre protocolo diplomático chinês. Robert Hayes quase derrubou sua cadeira ao se levantar. Meu Deus! Você é David Thompson! Li sua tese sobre investimento chinês em infraestrutura americana. Você desapareceu do mundo diplomático há 1 ano? Li Wei sentiu o mundo girar ao seu redor. Mas por que está trabalhando como garçom? Porque às vezes a vida nos ensina lições em humildade. Fui falsamente acusado de espionagem pelo FBI. Quando fui completamente inocentado, as portas do mundo diplomático já haviam se fechado. Ele olhou diretamente nos seus olhos. Então, peguei este emprego para sobreviver. E por 8 meses, pessoas como você me humilharam diariamente.
fazendo comentários em mandarim pensando que eu não entendia. David pegou seu celular. Comentários sobre a minha raça, minha inteligência, teorias sobre hierarquia natural entre povos e filosofias inteiras sobre superioridade baseada em nacionalidade e cor de pele. Liu Wei percebeu aonde isso estava levando, e seu rosto ficou verde. Você não ousaria gravar tudo? David sorriu. Claro que gravei. Cada insulto, cada demonstração de preconceito, cada momento de arrogância racial, incluindo o vídeo que você fez explicando suas teorias sobre superioridade chinesa e inferioridade negra. A humilhação de Liu Wei estava completa, mas David não havia terminado. Na verdade, senhora Liu Wei, acredito que nos conhecemos profissionalmente. Coordenei 3 conferências sobre investimento sino-americano das quais sua empresa participou. Você esteve presente em 2 videoconferências comigo em 2022. Claro, eu estava de terno e falando como igual com embaixadores. É compreensível que não me reconheça servindo sua mesa. Liu Wei tentou falar, mas as palavras não saíam. Não apenas havia sido completamente exposta, como descobriu que o homem que havia passado a noite humilhando era alguém que havia negociado acordos diplomáticos que afetavam sua própria empresa. David continuou, agora com a autoridade natural de alguém acostumado a comandar salas de reuniões. Você disse que pessoas como eu não entendem política internacional, mas passei 3 anos negociando acordos comerciais entre Estados Unidos e China, incluindo alguns contratos que beneficiaram diretamente a Wei Industries. Os empresários americanos estavam em choque total. Finalmente entenderam que passaram a noite inteira assistindo passivamente uma das principais autoridades americanas em cultura chinesa ser racialmente humilhada por uma bilionária ignorante. Você também desenvolveu várias teorias sobre capacidade intelectual baseada em raça, David disse, ainda em tom calmo, mas devastador. Seria interessante saber o que o Partido Comunista Chinês pensaria sobre uma empresária chinesa promovendo teorias de superioridade racial em solo americano. Liu Wei finalmente encontrou sua voz. Você não pode. Isso arruinaria minha reputação, meus contratos internacionais, minha posição nos negócios da família. David concluiu suavemente. Imagino que sim. Especialmente considerando que a China tem políticas muito rígidas sobre cidadãos que envergonham o país no exterior. Robert Hayes, ainda processando a revelação, murmurou. Liu Wei, você humilhou um dos principais especialistas da América em sua própria cultura. David pegou seu celular e mostrou a tela para Liu Wei. Já enviei uma cópia das gravações para Dr. James Chen, diretor do Centro de Estudos Asiáticos de Colômbia. Ele estava, digamos, muito interessado no conteúdo. A tela mostrava uma mensagem. David, isso é explosivo. O consulado chinês precisa ver isso imediatamente. Liu Wei pode ter criado um incidente diplomático internacional. Também enviei para a Associação Empresarial Chinesa nos Estados Unidos. David continuou calmamente. Eles têm um código de ética muito rígido sobre o comportamento de membros em solo estrangeiro. Liu Wei estava suando frio. Sua empresa dependia de contratos internacionais, e qualquer escândalo racial poderia custar bilhões em negócios cancelados. Pior ainda, o governo chinês não tolerava cidadãos que criavam problemas diplomáticos. Por favor, ela sussurrou. Toda sua arrogância havia evaporado. Eu não sabia quem você era. E isso justificaria seu tratamento se eu fosse realmente apenas um garçom? David perguntou, sua pergunta ecoando pelo restaurante silencioso. A dignidade humana depende de um diploma ou conta bancária? O gerente do restaurante, que havia observado de longe, aproximou-se da mesa. Senhor Thompson, não conhecia seu histórico. De agora em diante, nossa política será muito diferente. David assentiu. Obrigado, mas isso não é sobre mim. É sobre como tratamos pessoas que consideramos diferentes, quando pensamos que podemos agir sem consequências. Liu Wei tentou uma última vez. Dr. Thompson, talvez possamos chegar a um acordo. Um acordo? David sorriu tristemente. Senhora Liu Wei, por 8 meses, dezenas de pessoas como você me humilharam, pensando que eu era apenas mais um trabalhador ignorante. Cada insulto foi catalogado, cada demonstração de preconceito documentada. Ele guardou o telefone. A única coisa que quero agora é que você saia daqui sabendo que foi intelectualmente destruída por um homem negro americano que considerava lixo, e que essa lição fique com você pelo resto da vida. Liu Wei se levantou da mesa com pernas trêmulas, sua arrogância substituída por puro pânico. Ela sabia que quando aqueles vídeos chegassem aos círculos certos na China e Estados Unidos, sua carreira estaria acabada. David permaneceu calmo e digno até o fim,
provando que verdadeira força não vem de dinheiro ou status, mas de caráter. Enquanto Li Wei deixava o restaurante carregando o peso da maior humilhação de sua vida, uma pergunta pairava no ar. Era possível para alguém tão consumido pelo preconceito aprender alguma coisa? Ou algumas pessoas simplesmente precisam aprender da maneira mais difícil, que a arrogância sempre tem seu preço? Epílogo. 3 meses depois daquela noite no Jade Palace, ambas as vidas haviam mudado completamente, mas em direções opostas. Li Wei acordou mais uma vez com manchetes devastadoras. Herdeira bilionária perde 800 milhões de contratos após vídeos racistas, dizia o Wall Street Journal. O consulado chinês havia publicado uma declaração oficial se distanciando de suas declarações, e a Wei Industries perdeu 70% de seus contratos americanos em 2 semanas. A família decidiu que você precisa de tempo para refletir, disse seu tio em mandarim durante uma videoconferência tensa. Seus privilégios executivos estão suspensos indefinidamente. A mulher que havia chegado a Nova York como rainha estava voltando para casa como pária corporativa. Enquanto isso, David Thompson tinha se tornado um fenômeno internacional. O vídeo do confronto viralizou com mais de 50 milhões de visualizações, transformando-o em símbolo global de dignidade diante do preconceito. Universidades de 3 países o convidaram para palestras, e o Departamento de Estado ofereceu sua antiga posição de volta, com promoção e aumento de 60%. Isso não foi sobre vingança, mas sim estar ali para mostrar que a dignidade humana é inestimável e que educação pode ser encontrada onde menos esperamos. Ele aceitou voltar à diplomacia, mas manteve 1 dia por semana no Jade Palace. Agora, como conselheiro sênior e pócio minoritário, o restaurante se tornou local de peregrinação para ativistas de direitos humanos. Clientes do mundo inteiro vinham ver o lugar onde um garçom tinha ensinado uma bilionária uma lição de humildade. O movimento levou à criação do protocolo David Thompson, políticas de tolerância zero contra discriminação em estabelecimentos comerciais. Li Wei fez um último apelo público, gravando um vídeo de desculpas que só piorou sua situação. Peço desculpas por minhas infelizes, disse ela em inglês pausado. Mas as redes sociais foram implacáveis. Não foram infelizes, foram racistas. Só está pedindo desculpas porque foi pega. Privilégio não compra caráter. 6 meses depois, durante uma conferência sobre diversidade corporativa, David encontrou Robert Hayes, um dos empresários que havia testemunhado tudo. David, você nos ensinou que subestimar pessoas é o maior erro empresarial que existe, disse Hayes com respeito genuíno. Li Wei, enquanto isso, vivia em isolamento em Xangai. Sua arrogância havia sido substituída por isolamento social. Amigos a evitavam, contratos foram cancelados e sua reputação nunca se recuperou. A lição mais cara que uma bilionária já pagou. Dinheiro não compra dignidade e preconceito sempre cobra seu preço. Essa história épica de justiça e vingança chegou ao fim. Se você acredita que dignidade e respeito são direitos universais, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem poderosa. Conte nos comentários, você já presenciou uma situação similar? Como reagiria? Juntos podemos construir um mundo onde o respeito não depende de status social.